Marcos capítulo 2, verso de número 13. De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus junto à mesa na casa de Levi, estavam com ele os discípulos e muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus lhe respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Pode sentar no seu lugar, irmão. Esse texto é um texto muito conhecido. Ele, na verdade, ele está em todos os evangelhos, tanto nos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, como no evangelho de João. Ele fala a respeito da história de Levi, que mais adiante muda o seu nome para Mateus, e era um publicano. Eu queria que você parasse e prestasse atenção para a gente se contextualizar aqui. O publicano, ele era um funcionário, uma pessoa que era contratada daquele país que os romanos invadiam. Deixa eu explicar. Os romanos, eles tinham uma política de invadir outros países, de invadir outras nações. Quando eles invadiam outras nações, eles subjugavam esses povos. E esses povos, então, tinham que pagar impostos a Roma. Só que os romanos, eles não queriam gastar seu contingente, seus soldados, para recolher impostos. Então, o que é que Roma fazia? Olhe para cá. Roma loteava a cidade em zonas. Ele pegava a cidade de Cafarnaum, que nós estamos falando aqui, ele loteava essa cidade em zonas e vendia essas zonas para habitantes daquela cidade. Então, o publicano, o chefe dos publicanos, era uma pessoa que alugava essa zona da cidade. Imaginem a cidade do Recife dominada por Roma. Então, eles loteavam por zonas. Zona Norte pertencia a um coletor de impostos, Zona Leste pertencia a um coletor de impostos. Quem está me entendendo até agora diz amém. E aí o que é que eles faziam? O chefe dos publicanos, eles pegavam essa Zona Norte e eles subdividiam, contratando outros publicanos. Então eles pegavam essas zonas e subdividiam. Vamos lá, vamos dividir a Zona Norte para Roma. A Zona Norte ficaria Casa Amarela, Água Fria, Bomba do Emetério, Morro da Conceição. Cada uma dessas localidades ficaria sob a responsabilidade de um publicano, que era liderado pelo chefe dos publicanos. Então Roma dizia ao chefe dos publicanos: eu quero que vocês me mandem tal valor pela Zona Norte. Então o chefe dos publicanos, olhe para cá, colocava um percentualzinho para ele em cima, distribuía para o chefe, para os outros publicanos, e dizia assim: eu quero que vocês me enviem tal valor. Aí você está lá na ponta da corda, você é um publicano, o que é que você fazia? Você botava o seu percentualzinho em cima também. Esses eram os publicanos, eram os cobradores de impostos. Por que os publicanos eram tão odiados? Porque os publicanos, eles eram cidadãos daquela cidade. Então era como se você, que é um nordestino, que é um recifense, prestasse serviço a uma nação que está invadindo o Brasil. Você era conhecido como um traidor da pátria. E o pior disso, você traía a pátria por dinheiro. Porque os publicanos, eles costumeiramente eram conhecidos pela sua usura, ou seja, pela forma com que eles eram desonestos para arrecadar recursos para eles mesmos. Eles cobravam os impostos de Roma, mas eles sempre tiravam um percentual para eles. Parece até alguns políticos que a gente vê por aí, né? Amém? Muito bem.
Para você se contextualizar, Zaqueu, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, Lucas, no capítulo 19, versículo 2, diz assim: Zaqueu era chefe dos publicanos e era rico. Então significa que que Zaqueu era o chefe de uma turma de publicanos. E Levi era um desses publicanos, não necessariamente de Zaqueu, mas ele não era chefe de publicanos, ele era um publicano normal. Quem está me entendendo até agora diz amém. Eles eram ricos. Eram ricos porque cobravam os impostos para Roma e dele lá tirava deles. Só que, como eu falei, eles eram odiados, eles eram detestados. Registros históricos mostram, por exemplo, que os rabinos autorizavam as pessoas a cuspirem no chão ao cruzarem o caminho com um publicano. Uma das coisas que a mulher poderia se divorciar, olhe para cá, e naquela época a mulher não podia se divorciar por qualquer coisa, na verdade o homem dava carta de divórcio. Poucas coisas permitiam que a mulher pedisse carta de divórcio, uma delas é que ela fosse casada com um publicano. Os publicanos eram odiados, os publicanos eram perseguidos, os publicanos era a pária, a escória da sociedade. Ora, esses publicanos eles eram casados, eles tinham esposas, eles tinham filhos, que sofriam a mesma pressão que eles sofriam, que sofriam as mesmas angústias que eles sofriam. Então, é uma escolha que precisava ser feita. Você escolhia ser publicano, você sabia que você ia ter uma vida boa, você sabia que você ia ter dinheiro, você sabia que você ia ter recursos, mas olhe para cá, você sabia que você ia ser odiado, você sabia que você ia viver isolado, você sabia que sua família sofreria por sua causa, você sabia que haveria todo um contexto de perseguição e humilhação, tanto para você quanto para sua família. Olhe para cá, e aí cabia a pessoa escolher se aceitaria ou não. A gente vai perceber com o passar do texto que Mateus, vou chamar só de Levi aqui, tá bom? Que Levi sentiu o peso da sua escolha. Que Levi sentiu o peso de ter escolhido dessa maneira. Porque, olhe para cá, uma das vantagens que nós temos quando crescemos é que nós passamos a fazer as nossas próprias escolhas. Nós escolhemos os caminhos da nossa vida. Uma das desvantagens quando nós crescemos é que nós fazemos as nossas escolhas, porque as nossas escolhas sempre trazem a reboque consequências. Se você escolhe bem, a sua vida vai bem. Se você escolhe mal, você sofre. E boa parte dessas decisões que nós tomamos, que são mudança de curva da nossa vida, olhe para cá, nós tomamos quando somos jovens. Nós casamos quando somos jovens. Nós temos filhos quando somos jovens, nós escolhemos uma carreira quando somos jovens. Quem está me entendendo até agora diz amém. E podemos chegar a essa altura do campeonato, a essa altura da nossa idade, com consequências de sofrimentos, de escolhas que nós fizemos. Se você está sofrendo hoje, você fez uma escolha errada. Se você está sofrendo hoje, seja na ordem emocional, seja na ordem financeira, seja na ordem espiritual, olhe para cá, com certeza você fez uma escolha errada. Quais critérios você utilizou para fazer essa escolha? Quais critérios você utilizou para casar com a pessoa que você casou? Quais critérios você utilizou para escolher a carreira que você escolheu? Quais critérios você utilizou para construir a sua vida do jeito que sua vida é hoje? Nós, às vezes, escolhemos errados porque os critérios eles estão comprometidos. O critério de Levi foi escolher a vida financeira. O critério que Levi escolheu foi escolher a parte financeira. Ora, o publicano vai ser perseguido, mas eu tenho dinheiro. O publicano vai ter dificuldade, mas eu tenho dinheiro. A minha família vai ser perseguida, mas vai ter dinheiro. A minha esposa vai ser perseguida, mas ela vai para o shopping. Meu filho vai ser perseguido, mas ele vai estudar numa escola particular. Nós vamos ver que essas escolhas que ele fez levaram ele ao sofrimento. Por quê? Porque quando Jesus chega na coletoria de impostos, olhe para cá, a vida dele está estabelecida. Ele já tem anos vivendo na coletoria. Aquele ambiente era a vida dele. Quando Jesus chega para ele,
A vida dele se estabelecia na renda daquele lugar. Quando Jesus chega para ele e diz assim: venha, segue-me, o que é que o texto diz? O que é que os evangelistas dizem que ele fez? Ele levantou e foi. Não há questionamento, não há dúvida, não há hesitação. O convite de Jesus é seguido automaticamente da decisão dele. Isso mostra que ele estava insatisfeito com a vida que ele estava vivendo. Isso mostra que ele estava cheio da vida que ele estava vivendo. Isso mostra que as consequências que ele fez, que as escolhas que ele fez, levou ele a ter consequências severas nas questões emocionais, que levaram ele a um grande sofrimento. Quem está me entendendo até agora diz amém. Muito bem. E aí nós entramos em alguns pontos na nossa vida cotidiana. O primeiro deles é que o sofrimento, na maioria das vezes, o nosso sofrimento não é uma opção. Ele vem a reboque das escolhas que nós fazemos. Então, nós não escolhemos sofrer, mas nós sofremos. O sofrimento é algo quase que inevitável. O sofrimento ele vem sob duas dimensões. Ele vem sob as dimensões naturais, ou seja, como consequência das escolhas que a gente faz. Um mau casamento, um emprego sofrido, um lugar ruim de se morar, uma vida infeliz, uma família que você não escolheu. Mas ele vem também de maneira sobrenatural, ou seja, em consequências de coisas que nós não escolhemos, uma enfermidade, a perda de um ente querido, circunstâncias que estão alheias à nossa vontade. Quem está me entendendo até agora, pode dizer amém? Muito bem, o sofrimento não é uma opção. Se eu dissesse aqui, quem quer sofrer? Ninguém levantaria a mão. Então, o sofrimento ele não é uma opção. O sofrimento ele bate à nossa porta. O sofrimento ele vem como consequência de escolhas que a gente fez. O sofrimento ele vem, ele não é um convidado, mas ele entra na porta da nossa casa e ele senta no sofá. Ora, se o sofrimento se nós não temos controle sobre o sofrimento, isso é verdade, mas nós temos controle sobre a nossa reação ao sofrimento. Nós podemos não reagir, não saber impedir que o sofrimento entre, mas nós temos condições de reagir a esse sofrimento. A forma com que nós reagimos é determinante para saber se a gente vai desenvolver ou sair do sofrimento ou se a gente vai se acostumar com ele. Porque, olhe para cá, a primeira coisa que a gente faz é lamentar a escolha que a gente fez no passado. Quando a gente está envolvido no sofrimento, quando o sofrimento bate a nossa porta, quando a angústia fica batendo a nossa porta, a primeira coisa que nós lembramos, nós remontamos ao dia da escolha, nós fazemos: por que eu escolhi isso? Por que eu fiz isso? Por que eu entrei naquela porta naquele dia? Por que eu falei com essa pessoa naquele dia? Por que eu tomei essa decisão naquele dia? E aí nós começamos a ficar presos ao passado, achando que ficar presos ao passado é a solução para o problema. Ei, olhe para cá, nós não podemos apagar o que passou. Não tem como voltar no passado, apagar com uma borracha aquilo que foi feito. Então, quando você fica preso ao que passou, quando você fica preso às escolhas que você realizou, olhe para cá, você fica preso no passado e você vai se enchendo emocionalmente e espiritualmente com aquela situação. Esse posicionamento de se acomodar com o sofrimento e ficar lamentando o dia da escolha, vai fazer, na verdade, com que você vá se enchendo daquela situação. A depressão é excesso de passado. A depressão é quando nós não conseguimos nos libertar de decisões erradas que nós cometemos e nós ficamos, mesmo que cronologicamente a gente avance no tempo, a nossa mente está presa lá no dia da escolha. A nossa mente está presa lá no dia que você recebeu aquele sofrimento, no dia que você recebeu a ligação, no dia que você recebeu a notícia. Esse dia fica se repetindo na sua mente todos os dias quando você acorda e está presente na sua mente todos os dias quando você vai dormir. Esse posicionamento é o posicionamento de alguém que sempre vai levar esse fardo junto. Ei, olhe para cá, e um dia esse fardo se tornará pesado demais para você. Um dia você não vai ter mais condições de carregar esse fardo, porque esse fardo ele é cumulativo. Cada vez que você passa e não se liberta disso, isso vai aumentando com o passar do tempo, até chegar um momento em que você não aguente mais. A palavra do Senhor fala no livro de Jó, que Jó amaldiçoou o dia que nasceu. Jó diz: maldito o dia que eu nasci. Maldito o dia que eu fui amamentado.
Quando chega a falar esse tipo de coisa, é porque a pessoa já chegou num ápice de sofrimento, que ele já não tem nenhum tipo de escape, a pressão chegou no limite, da angústia. Quem está me entendendo até agora diz amém. Você já viveu isso? É quando o profeta Elias, quando sai ali de junto do rei Acabe e de sua esposa, a palavra do Senhor diz que ele caminha no deserto, senta-se embaixo de uma árvore e diz assim: Senhor, me mate, Senhor, tire a minha vida. Quando a pessoa chega numa posição como essa, irmão, olhe para cá, é porque ele está com excesso de passado. Então, olhe para cá, você pode não ter domínio sobre o seu sofrimento, mas Deus lhe dá controle sobre a sua reação. Deus dá o controle para que você reaja a essa situação. E na maioria das vezes, ou ficamos presos ao passado, ou aceitamos de maneira bem submissa o sofrimento. A gente se adapta. O ser humano, ele é adaptável. Você concorda comigo? Diga amém. Se sua cama quebrar, você bota um tijolo de 8 furos. Se sua televisão, hoje não, que são Smart TVs, as TVs fininhas, né? Mas na minha época de criança, as TVs eram uns baúzão assim, que às vezes você tinha que dar um carinho nela assim de lado. Não é? Quem lembra disso? Dava um murro assim em cima, sacudia ela assim. Aí você já sabia onde dar o tapa na televisão. Você sabia a posição do bombril em cima da antena. Tenha vergonha, irmão. Nós somos adaptáveis. Sim ou não? Se a geladeira inclina, você bota já a água na garrafa mediante ali para ela não virar. E vamos nos adaptando com coisas que nós deveríamos resolver. Toda casa tem aquela mesa, tem aquela cadeira na mesa que está com as pernas frouxas, afogadas. Que a visita chega, você corre e senta logo para ninguém sentar. Olha aí, Deus revelando. Fala, Deus. Levi fez isso, ele foi tolerando, ele foi suportando, ele foi segurando, ele foi encaixando, ele foi segurando até ali, até o momento dele não aguentar mais. Olhe para cá, Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, tomai o meu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas nós estamos carregados. Nós estamos carregados de passado e carregados de nos acostumar com o sofrimento, de adaptar o calcanhar para não pisar porque eu tenho esporão, mas não vai para o médico, de se ajeitar na cama para não doer, para não fazer. Ei, olhe para cá, quanto mais você se acostuma com o mal não vai embora, ele só é maquiado pela sua consciência. Nós nos adaptamos ao que é ruim. Você não tem controle sobre o sofrimento, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer a você: você tem controle sobre a reação. Não seja dominado pelo sofrimento, não acumule sofrimento, não acumule desconfortos, porque você tem o controle sobre sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Você controla como vai reagir. Você controla como vai ser a sua reação. Me empolguei aqui, não lhe esqueci a hora. A palavra do Senhor é que 2 discípulos, olhe para cá, traíram Jesus. Um deles foi Pedro. Pedro nega Jesus diante de todos os funcionários do sumo sacerdote. Pedro nega, consequentemente, quando ele escuta o som do galo tocando, ele se refugia, ele sai daquele lugar e chora amargamente. Algumas horas antes, olhe para cá, outro discípulo de Jesus tinha traído ele também. O nome dele era Judas. Ele traz Jesus por 30 moedas de prata. O texto sagrado diz que ele fica arrependido, ele fica cheio daquela emoção, ele sai daquela situação e ele vai se enforcar. As mesmas as mesmas ações, ambos traíram Jesus com reações diferentes. Um
é condenado porque suicida-se e vai para o inferno. Outro arrepende-se e é colocado como uma das colunas da igreja. Você não tem controle sobre o sofrimento, mas você tem controle sobre a reação. Você pode transformar o seu sofrimento numa cicatriz e ela ser testemunho da glória de Deus em sua vida. O seu sofrimento pode se transformar num degrau de crescimento. O seu sofrimento pode se tornar uma oportunidade na sua vida. O seu sofrimento pode tornar você mais forte e maior do que quando você entrou nessa situação. Você não tem controle sobre ele, mas você tem controle sobre a reação. Então reaja. Reaja. Entenda que é possível reagir. E aí nós temos a percepção do que aconteceu com Pedro e com Judas. O próprio Jesus falando, ele nos ensina que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos, eles determinam como você vai enxergar a situação. É como você enxerga a situação, é como você enxerga o que está acontecendo. O que você tem que primeiro fazer é se inconformar com sua situação. Não se conforme, irmão. Se o casamento não está bom, olhe para cá. Não se conforme, minha irmã. Eu estou dizendo para você deixar seu marido, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu estou dizendo que existem mecanismos e meios pelos quais o seu casamento pode ser um bom casamento. Ah, pastor, o meu casamento vai ser eternamente dessa maneira. Não, o seu casamento é bênção de Deus. Deus escolheu e juntou vocês para que vocês fossem felizes. Deus decretou que poderíamos viver o melhor dessa terra. Esse negócio de eu tenho que sofrer aqui para ir para o céu, isso não existe. Existem meios de você progredir, existem meios de você prosperar, existem meios do seu filho voltar a ser obediente e voltar à sua casa, existem meios do seu filho voltar à casa do Senhor, existem meios do seu marido vir para a casa do Senhor, existem meios, existem saídas, existem soluções. Deus sempre dá um escape para o seu povo. Não é desejo de Deus que você sofra. A provação, ela tem prazo, ela começa e ela termina. Ninguém vive eternamente de provação. Deus não quer que você sofra. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Aleluia, tenha vontade de sair disso. A primeira coisa que você tem que ter é vontade de sair disso. Eu preciso sair disso. Como eu vou sair disso? Senhor, me ajude a sair disso. Porque sempre existe uma saída. Você concorda comigo? Diga amém. O problema é que quando você deseja sair e a saída aparece, as saídas não são fáceis. Nenhuma saída é fácil. Você está me entendendo? Diga amém. Não será fácil. Não existe solução fácil para problema difícil. Veja, abra sua Bíblia aí no capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Quem está com sono aí diz amém. Está ruim, irmão, mas vamos chegar lá. Eu tenho tempo ainda aí. Marcos capítulo 10, verso 17. Marcos capítulo 10, verso 17. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Verso 19: você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Verso 20: o homem respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Verso 21: Jesus, olhando para ele com amor, disse: só te falta uma coisa. Vá, venda tudo que tem, dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ei, olhe para cá. O que era a aflição do jovem rico? Ser salvo. Quando ele chega para Jesus, ele diz: Jesus, me mostra a salvação. Jesus disse: obedeça a lei. Ele disse: eu já obedeço. Jesus disse: vou mostrar o caminho para você. A saída, olhe para cá, a saída é essa: venda tudo que tem, dê aos pobres, depois me siga, e aí você terá um tesouro no céu. Ou seja, você quer ter a certeza da salvação, venda tudo o que tem, dê aos pobres e me siga, dependa de mim. Tem a saída, sim ou não?
Sim ou não, irmão? É fácil? É isso que o texto apresenta. Tem a saída. Jesus diz, a saída é essa. Agora você tem que querer a saída não é fácil. A saída precisa, olhe para cá, se você está numa situação complicada, Deus vai mostrar uma saída. Você tem uma saída para a situação que você está vivendo. Deus vai fazer com que você saia dessa situação. Posso ir um amém? Mas não é deitado em casa batendo com a mão na barriga não, meu irmão. Problemas difíceis exigem escolhas difíceis. Você quer a salvação? Quero. Vá, venda tudo que tem, dê aos pobres, depois venha e siga-me. O texto diz que ele abandona Jesus, porque ele era dono de muitas posses. Quando ele chega para Levi e diz assim, vem, siga-me. Levi não simplesmente levanta e sai. Mas olhe para cá, o ganha-pão de Levi era a coletoria. A família de Levi dependia da coletoria. Ele tinha que deixar toda a vida que ele conhecia para viver uma vida que ele não sabia o que iria acontecer com ele. Para seguir a Jesus, ele teve que abandonar o previsível e lançar-se na provisão completa de Jesus. Ele também traz a família para viver dessa provisão. Ei, olhe para cá, entenda isso. Problemas difíceis exigirão de você escolhas difíceis. Então estão pregando um evangelho muito fácil aí, um evangelho miojo, que você senta a hora, pá, desce do céu. É um fast food divino, um drive-thru. Você entra num lado da igreja, sai no outro, a bênção já está empacotada e cheirando. Oh, glória a Deus, diga amém, irmão. Não. Problemas difíceis nunca terão escolhas fáceis. Venha, quando ele chega para Levi está cheio da vida dele. Levi está cansado da vida dele. Levi já não aguenta mais viver aquela vida. O texto não fala, mas nós vamos fazer um exercício e imaginar o que Levi pensou naquela hora. Quando Jesus diz, vem, siga-me, talvez Levi tenha pensado o seguinte, eu não sei o que vai ser com ele, só sei que eu não quero viver mais do que eu estou vivendo aqui. Eu posso me aventurar com ele, eu não sei o que vai dar, mas eu só sei que o que der vai ser melhor do que o que eu tenho aqui, porque o que eu tenho aqui está me causando dor e sofrimento, porque o que eu tenho aqui é só angústia e sofrimento. Eu sei que se ele me chamar, não sei o que vai ter, mas vai ser melhor do que o que eu tenho hoje. Ei, Deus tem coisas maiores para você, mas ele exige de você uma escolha, e é uma escolha, na maioria das vezes, que não é fácil, que não é simples. Marcos capítulo 8, verso 35, Jesus diz, você tem que deixar para ganhar. Aquele que quer viver a vida aqui, Jesus diz, irá perdê-la na eternidade. Mas aquele que deixa a vida aqui para esperar pela eternidade, viverá eternamente. Ei, olhe para cá, essa é a matemática divina de Jeová. Tem que deixar para conquistar, tem que deixar o velho para viver o novo, tem que abandonar aquilo que é ruim para viver aquilo que é bom. Você não consegue viver as duas coisas. Sabe por que muitos de nós não alcançou ainda? Porque quer viver nas duas coisas, quer servir a Deus descendo o rio com um pé em cada canoa. Deus exige de você submissão plena. Ele tem que ser tudo na sua vida. E muitos não estão querendo fazer essa escolha. O que é que você tem que deixar? Você chegou aqui hoje com escolhas difíceis. O que é que você tem que deixar? O que é que você tem que escolher para que a sua vida possa romper efetivamente e você possa experimentar o melhor de Deus na sua vida? Avalie se vale a pena. Levi avaliou. Se nós fizermos um paralelo aqui entre Levi e o jovem rico, nós vamos ver que os dois entraram na mesma dimensão de escolha. Os dois tiveram que escolher entre a vida material e a vida pela fé. Ei, olhe para cá, eu não sei o que você está vivendo, mas se Jesus está te chamando, eu quero dizer a você, não importa onde você vai viver, é melhor do que aquilo que você está vivendo aí hoje. Ele te oferece algo muito melhor do que você tinha aí hoje. A saída sempre será através, olhe para cá, das suas escolhas. Sabe por que é mais fácil culpar Deus, culpar os outros,
Porque a gente não tem coragem de decidir. A gente não tem coragem de deixar o pecado, porque o pecado, ele é como aquela viga velha que está sustentando uma laje na sua vida. Você acomodou sua vida sobre o pecado e você acha que sem ele você não consegue viver. Mas se Deus te chamou para viver sem ele, pode ter certeza que você pode até passar solavancos na sua vida, mas Deus não desamparará você jamais em nenhuma situação da sua vida. Quem me entende diz amém. Aleluia. Agora você tem que avaliar se vale a pena. Não vai ser o pastor. Ei, vou contar outro segredo para você. Domingo eu contei vários segredos do pastorado, né? Vou contar um segredo para você. Na maioria das vezes, quando a gente procura uma pessoa de um dilema, numa escolha da vida que a gente tem, na maioria das vezes, quando a gente vai procurar alguém, a gente já sabe o que fazer. Se você está em dúvida em alguma coisa, quando você procura alguém, olhe para cá, você já está inclinado 70% para tomar uma decisão. Você só quer que alguém te dê um empurrãozinho e diz assim, faça. É assim ou não é? Você está passando um dilema aí, você está precisando tomar uma decisão, você está precisando fazer uma escolha. Pare um pouquinho e pense comigo. Você está inclinado já para um lado da decisão que você tem que tomar. Você já sabe o que tem que fazer, só falta coragem para você fazer. Quem me entende aí diz amém. Para a gente caminhar para o fim. As decisões, as saídas sempre existirão, mas elas não serão decisões fáceis. Eu orava pedindo a Deus para que eu tivesse uma maneira de servir a Deus sem precisar. Olha para cá, cuidado quando você ora. Especifique bem a sua oração. Posso ver um amém? E eu orava e dizia, Senhor, eu não aguento mais trabalhar no secular. Eu não tenho mais contentamento no que eu estou fazendo. Eu perdi o gosto de fazer o que eu fazia. Senhor, me dê uma maneira de eu viver e servir ao Senhor. Mas eu queria ser empreendedor, né? Eu queria ter o meu próprio negocinho, eu queria viver de uma forma que eu não precisasse estar preso a um horário de um expediente. Aí o Senhor me chamou, pronto, você pediu para viver para a minha glória, para fazer a minha obra, para ser remunerado para fazer a minha obra, pronto. Vou te chamar para ser pastor. Senhor, você não sabe nem brincar. Senhor, eu vou. Aí a gente ora, leva-me às nações. Oh, aleluia, né? Posso vir um amém, irmão? Dá-me as nações. Aí eu tive que tomar algumas decisões. Primeira escolha que eu tive que decidir, olha para cá, pedi para sair do meu emprego de 10 anos. Que eu tinha uma bolsa de estudo para o meu filho. Uma bolsa completa no melhor colégio da minha cidade. Segunda escolha que eu tive que fazer, sair de perto dos meus pais e dos pais da minha esposa. Abandonar a família no sentido literal. Terceira opção que eu tive que fazer, sair da cidade que eu nasci e me criei a vida inteira. A última cena que eu vi pelo retrovisor do meu carro foi meu pai segurado no galho de uma árvore, chorando porque não queria que eu fosse embora. As decisões não são fáceis. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Quando você decide por Deus, Deus se responsabiliza em cada ponto da sua vida. Deus endossa cada uma das decisões que você toma. E mesmo que seja doloroso, é romântico dizer para você que a vida na obra, a vida pastoral, eu já falei isso aqui algumas vezes. É bom servir a Deus. Posso ouvir um amém, irmão? É bom estar na presença do Senhor, mas tudo exige de nós escolhas. Então, se já tem a saída, já tem tudo isso, o que é que nós temos que fazer? Olhe para cá, foque na solução do seu problema. Foque em você. O texto sagrado diz, no versículo 17, você está comigo ainda, irmão? Amém? Verso 17 e verso 16, os escribas e os fariseus, vendo Jesus comer na companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Essa turma criticava Levi, porque Levi era um publicano. Levi se arrepende porque é publicano e passa a ser um discípulo de Jesus. Mesmo assim, a turma critica ele. Quanto da opinião dos outros
tem na sua vida? Quanto da opinião dos outros dirige a sua vida e influencia as suas decisões? Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu fizer, o que é que fulano vai dizer se eu fizer isso? O que é que fulano vai pensar se eu fizer isso? Quanto da opinião dos outros está presente na sua vida, nas decisões que você toma? E quanto das decisões dos outros, olhe para cá, leva você ao sofrimento? Quanto o medo de desagradar pessoas desconhecidas tem causado sofrimento na sua vida? Parte das escolhas que fazemos porque temos medo da opinião de pessoas sobre nós. Pessoas que na maioria das vezes não gostam de nós. Pessoas que na maioria das vezes nos criticam, nos odeiam e levantam sua língua contra nós. E nós levamos em consideração a opinião dessas pessoas por nós. Olhe para cá, não importa onde você vá, não importa o que você faça, as pessoas, você nunca atingirá a expectativa das pessoas. Então, foque no seu problema, foque na sua vida e foque na saída que Deus está te mostrando. Porque durante a noite no leito, ninguém está com você, só Deus. Porque quando você estiver no leito sozinho ou numa situação em que todos te abandonarão, Deus nunca te deixará. Ei, olhe para cá, só Deus é por nós em todos os momentos da nossa vida. E aí eu fico com medo da opinião dos outros. Eu fico com medo do que eu vou decidir, eu fico com medo do que eu vou fazer. E o mais interessante é que quando Levi escolhe a Cristo, e as pessoas criticam a Levi, olhe para cá no versículo 17, quem é que defende Levi? O próprio Cristo defende Levi. O texto não diz que Jesus foi interrogado para entrar em cena, não. O texto diz que Jesus ouve eles conversando e Jesus intervém na cena. Ei, os sãos não precisam de médico, os justos não precisam de arrependimento. Eu vim para quem precisa de mim, eu não vim para quem não precisa de mim, eu vim para quem me quer e quem precisa de mim. Aleluia! É Deus que está comigo no leito. É Deus que está comigo em tudo o que eu faço. É Deus que nunca me abandona. Não importa o que aconteça, Ele sempre estará comigo. É Deus que lá no Salmo 27, versículo 10, o salmista diz: ainda que meu pai, minha mãe me abandonem, o Senhor nunca me abandonará. Então a opinião dos outros para mim, olhe, sério, não importa. Todas as decisões, já importou muito, viu? Já importou muito. Mas todas as decisões que eu tomo, olhe para cá, eu tomo baseado na solução do problema, para glorificar a Deus, para que eu saia daquela situação. Deus está dando um direcionamento para você hoje aqui. E se você entender esse direcionamento, você sairá da situação que você está causando dor na sua vida. Eu vou encaminhar para o fim de verdade agora. Versículo de número 17, e o último contexto, pode vir, Kelvinho, se quiser, viu? Não importa quem você é, não importa o quão sujo e pervertido seja o seu passado, Jesus estende a mão a quem realmente quer. Versículo 17, ele diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Ou seja, Jesus não veio para você que se acha bonzão, não. Para quê? Você está bom? Jesus não veio para você que é perfeitinho, não. Para quê? Você é perfeito? Jesus veio para você, perdido, pecador, que cai e levanta, que tropeça e tenta de novo, que tem vergonha de orar, porque já pecou demais e tem vergonha de orar. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 10, Jesus fala a história de dois homens que entram no templo para orar, um publicano e um fariseu. O fariseu orava, o texto diz, de si para si mesmo: obrigado, Deus, porque eu não sou como esse publicano pecador. Jejuo 2 vezes por semana, devolvo o meu dízimo de tudo que tenho,
E o texto diz que o publicano dizia: Senhor, ele nem olhava para o céu, porque ele sabia que não merecia. Batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Jesus diz: qual dos dois saiu justificado da presença do rei? Se você é bom demais, você não precisa de Jesus. Jesus está dizendo: eu vim para você, aflito e desesperado. Eu vim para você que está cheio das situações da vida. Eu vim para você que escolheu errado, sim. Que fez erros lá atrás, sim. Que esses erros estão trazendo consequências para você, sim. Eu vim para você, porque eu trago remédio para você. Se você quiser, eu ofereço esse remédio para você hoje. Ei, é para você que Jesus estende a mão hoje e diz: é para você, miserável, que se sente miserável quando ora. É para você que se sente pecador e tem vergonha de orar porque já pecou demais. É para você que não tem condições sequer de passar pelas portas dessa igreja. Não tenha vergonha, ele veio para você mesmo, porque eu sou um desses também. Se tirarmos as roupas bonitas, se tirarmos os jargões evangeliqueis que nós temos, todos somos iguais. Todos somos pecadores, carentes dessa graça sobrenatural, dessa graça divina. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu sei que talvez você tenha chegado até o pescoço de sofrimento. E o diabo está dizendo: é isso mesmo, é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Não é. Não é. Debaixo da autoridade do Senhor, eu digo a você hoje: a vida não é assim como o diabo está dizendo que tem que ser. Não tem que ser do jeito que você está vivendo. Não tem que ser dessa maneira. Não tem que ser dessa forma. No mesmo texto de João 10, quando Jesus diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Que abundância é essa que você chora toda noite? Que abundância é essa que a ansiedade e a depressão não te deixam? Que abundância é essa que você não consegue cumprir os sonhos que Deus fez na sua vida? Se você sonhou, é porque Deus te dá condições de viver. Agora você tem que fazer uma escolha. O salmista, ele diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o resto ele fará. Levi decidiu naquele dia abandonar tudo e dizer: Senhor, sou teu, socorre-me. O que é que você vai decidir hoje? Você vai fazer como o jovem rico e vai escolher aquilo que está causando dor a você? Ou você quer deixar no altar aquilo que lhe causa dor hoje e escolher ter uma nova vida em Cristo Jesus? Se você deseja uma nova vida em Cristo Jesus, eu te convido para simbolicamente trazer aquilo que te causa sofrimento, deixar aqui no altar, e eu vou orar por você nessa noite, para que você deixe o que te faz sofrer aqui e volte para casa renovado e livre de todos os males, no nome do Senhor Jesus. Vou fazer 2 convites. O primeiro convite é para você que está aqui hoje, que ainda não entregou a vida a Jesus. Se você deseja entregar a vida a Cristo, fique de pé. Você não precisa vir aqui na frente, não. Fique de pé aí onde você está, nós vamos orar por você. Tem alguém hoje que deseja entregar-se a Cristo ou voltar para Jesus? Se não tem, não vamos insistir. O segundo convite é para você, meu irmão, que está cansado, que está sobrecarregado, que está sofrendo, mas que hoje determina no seu coração a fazer uma escolha para deixar o sofrimento para trás e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Se você deseja isso, vem até aqui, eu quero orar por você. Se você deseja, vem até aqui, deixa eu orar por você. Se deseja, venha, não tenha vergonha não vou chamar 2 vezes. Peço à igreja que se coloque de pé. Vem para cá, Eliezer, pode subir. Se o altar ficar pequeno, a gente muda tudo aqui. Pode vir. Venha, pode subir aqui comigo, pode vir. Pode vir, quero chamar o pastor Misael para me ajudar. Isso, pode subir aqui. E enquanto nós vamos orar, aquilo que trouxe vocês até aqui tem que ser deixado aqui. E vocês fazem uma escolha hoje aqui, eu deixo aqui. A escolha não é comigo, a escolha é com Deus.
Se você subiu aqui, você está dizendo assim a Deus: Deus, eu deixo aqui, eu escolho deixar aqui. Mas depois que você deixar aqui, você não vai levar de volta não. Posso ouvir um amém? Você não vai levar de volta não. E você vai dizer assim: não importa o que aconteça, essa é a minha escolha. Não importa onde essa escolha me levar, Senhor. Se for contigo, eu vou até o fim. Mas eu deixo aqui, eu deixo no teu altar. Posso ouvir um amém? Estenda sua mão para cá, meu irmão. Deus de amor e de bondade, Pai misericordioso, eis aqui teus filhos, que aqui diante do Senhor fazem mais do que uma confissão pública, fazem um voto diante do Senhor. Muitos males vieram sobre suas vidas e sofrimentos aplacaram suas emoções, trouxeram dores, trouxeram angústias, mas aqui diante do Senhor, eles sobem no teu altar. Eles sobem no teu altar para dizer ao Senhor: Senhor, eu entrego, eu coloco aqui diante do Senhor, eu deposito aos teus pés e digo: não quero mais levar isso comigo, não quero mais carregar isso comigo. Deixo tudo aqui no altar, para viver uma vida plena, alegre e feliz, para viver a vida de contentamento que o Senhor me chamou, para viver os ideais e projetos que o Senhor chamou. Tudo que foi projetado para essas vidas, tudo que foi planejado para o Senhor em cada um deles, tudo que o Senhor, ó Pai, determinou em suas vidas, que o Senhor venha cumprindo agora no nome de Jesus. Que a tua graça venha inundando esses corações, que a tua bondade venha inundando os seus corações. E aqui, pela autoridade que o Senhor me dá, correntes começam a cair, correntes começam a serem quebradas pela autoridade do nome de Jesus. Correntes de traumas, correntes de angústias, correntes de escolhas que criaram mazelas nessas vidas, feridas que muitas vezes são reabertas por gatilhos, por pessoas que não são convertidas. Essas cadeias caem agora, as feridas são saradas agora, e a autoridade do Senhor venha como um vento impetuoso sobre esse altar, enchendo cada um dos teus filhos, enchendo e alegrando cada um dos teus filhos. E nós repreendemos agora pela tua autoridade, e teu Espírito sopre, que teu Espírito brade nessa noite, que teu Espírito brade com autoridade, e quebre agora, Senhor, quebre agora, Senhor, desfaz todo o mal, quebre agora toda angústia, e que essas lágrimas que rolam no rosto de cada um deles, sejam lágrimas de liberdade, Senhor, sejam lágrimas de renovo, de uma nova vida, de um novo momento, Senhor. E como pastores que estamos aqui orando, nós decretamos sobre eles esta bênção, e pedimos ao Senhor força para a escolha que eles fazem agora, força para que ao descerem daqui, o inimigo não roube essa semente em seus corações, força para que essa semente não morra no meio dos espinhos, força para que essa semente, Senhor, não fique no meio das pedras, mas que crie raízes, e que cada um deles que estão aqui deem testemunho da nova vida e do novo momento que o Senhor está dando a cada um deles aqui. É no nome do teu Filho Jesus que nós oramos, nós decretamos, pela autoridade a nós investida pelo teu poder, no nome bendito de Jesus. E a igreja diz: amém. Pode dar glória a Deus aí no seu lugar. Olhe para cada rosto aqui e veja o que cada um deles vai receber do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Pode aplaudir, irmão, aplauda o Senhor aí no seu lugar.